Estamos iniciando hoje um novo projeto chamado Escola de Sabedoria. E a Escola de Sabedoria, ela tem um propósito de nos levar a conhecer as Escrituras. Lógico que quando nós ouvimos essa palavra sobre sabedoria, logo de que nós lembramos? Nós lembramos de Salomão. Então, todas as pessoas que falam sobre sabedoria canalizam a sabedoria a Salomão, dizendo que ele foi o homem mais sábio dessa terra. E isso, entre aspas, é uma verdade, porém, não significa que Deus não levantou, não deu sabedoria para outras pessoas. Cada um dentro do seu segmento, cada um dentro de uma proposta que o próprio Deus gostaria. Deus foi dando sabedoria para cada um segundo a proposta. Para Salomão, ele precisava disso porque ele reinaria no lugar do seu pai e seria diferente esse reinado. Mas o que nós precisamos entender que a Bíblia ela não fala só de sabedoria com relação a Salomão. Nós precisamos entender também que a sabedoria não estava com Salomão. A sabedoria ela é uma pessoa. E quem é essa pessoa? O próprio Deus. E por isso nós começamos essa primeira aula falando sobre o próprio Deus. O Senhor é a própria sabedoria, a palavra dele é a sabedoria. Então, quando nós desprezamos a Bíblia, quando nós desprezamos as Escrituras, quando nós desprezamos o conteúdo que ela nos traz, e desprezamos a palavra de Deus e buscamos conselhos na vida daqueles que não têm uma sabedoria de Deus para nos orientar, nós erramos e erramos muito feio. E esse momento está baseado em Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante, que vai nos mostrar, nos fará entender de fato sobre a real sabedoria, que é o próprio Deus, que é a palavra de Deus. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. O Senhor me criou, ela foi criada por Deus. Quem está falando aqui é a própria sabedoria. Ela está falando sobre o início da sua própria vida, podemos assim dizer. Versículo 23 diz: fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas. Lembra que em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a terra e havia um abismo? Ela está falando aqui de quando ela foi criada, muito antes disso. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Olha que coisa extraordinária. O versículo 27 diz: quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Olha que coisa tremenda que a sabedoria está falando. Eu estava do lado de Deus e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que me afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Mas aqueles que de mim se afastam, a si mesmo se agride. Os que me odeiam
amam a morte. Que coisa interessante. A própria sabedoria falando conosco aqui. Então nós precisamos entender que a sabedoria está muito mais além do que a própria vida do rei Salomão. A sabedoria já existia muito antes de tudo isso aqui existir, do mundo existir. Nós precisamos entender que ela está na construção de todas as coisas. E o próprio escritor de Provérbios, ele escreve dizendo: ouçam a minha instrução, a sabedoria, dizendo isso para mim e para você, e vocês serão sábios. Nós prezamos a sabedoria e buscamos orientações desse mundo caído. E o povo de Deus, ele erra, ele peca muito feio quando não busca em Deus a sabedoria para que seus caminhos, então, sejam bem-sucedidos. Existem algumas coisas que eu quero falar com você nessa noite que são importantes. Eu quero que você ouça, entenda e coloque em prática, obedeça. E se você também quiser anotar, isso será muito bom para você. A primeira coisa que dentro desses versículos que eu li, que eu quero falar é que a evidência da presença de Deus é maior do que a prova da sua ausência. A evidência da presença de Deus é maior do que a prova da sua ausência. Quando você busca sabedoria em Deus e a tem, a presença de Deus será constante, será muito maior, será perceptível na sua vida, mas a sua ausência lhe trará danos e danos profundos. Número 2, nunca dê mais tempo a um crítico do que você daria para Deus. Busque a presença de Deus. Pare de ficar ouvindo os críticos e dê total atenção para aquilo que Deus está falando com você. Isso se chama sabedoria. Terceiro ponto de sabedoria que eu quero ler para você aqui nesse momento. Uma hora na presença de Deus revelará as falhas dos seus melhores planos. Então, quando nós vamos na presença do Senhor, oramos a Ele, colocamos os nossos projetos diante dEle, Ele vai apontar aonde existem falhas. E não só apontará onde existem falhas, mas também apontará os acertos, aquilo que nós precisamos fazer. Então, busque sabedoria na presença de Deus. Coloque os seus planos na presença de Deus e você será bem-sucedido. Número 4, quarto ponto de sabedoria, nunca reclame do que você permite. Então, se você não busca sabedoria em Deus, se você não gasta tempo na presença de Deus, colocando os seus planos diante do Senhor e dando mais ouvido a quem possa trazer uma crítica de uma forma que possa impedir de você realizar, de você avançar diante de Deus, o que você está fazendo? Você está dando ouvido e permitindo aquilo que está acontecendo com você. E por isso você não pode reclamar daquilo que você permite. Número 5, quinto ponto de sabedoria é: o que você pode tolerar, você não pode mudar. O que você pode tolerar, você não pode mudar. O sexto ponto aqui de sabedoria é: a crise sempre acontece na curva de uma transformação. Não dê ouvido aos críticos, não reclame daquilo que você não está disposto a mudar. Se você já se acomodou e para você está tudo bem, então não reclame disso, não coloque a culpa em Deus, não coloque a culpa em pessoas. O que você está tolerando aí na sua vida, o que está acontecendo diariamente, isso você não pode mudar, a não ser que você tome uma atitude. E você precisa entender que toda crise, toda situação, todo problema na sua vida que possa acontecer na sua vida é um meio de uma transformação.
Olhamos muito para os problemas, para as dificuldades e gastamos tempo pensando nos problemas, nas dificuldades, no que está acontecendo e pouco pensamos que essa é a grande oportunidade que nós temos de transformar em Deus, com Deus, cheio de sabedoria, recebendo essa sabedoria que vem de Deus, transformar toda essa situação que estamos vivendo. Transformar no quê? Transformar em um milagre, transformar em algo sobrenatural, transformar essa crise, esse problema, no cumprimento de uma promessa de Deus. Deus espera por mim e por você, para que estejamos literalmente envolvidos com aquilo que Ele nos dá. O 7º ponto de sabedoria é: alguns amigos criam conforto, inimigos criam mudanças. Não quero que você pense aqui sobre inimigos pessoas. Não quero que você pense sobre pessoas inimigas, inimigos dessa forma. Vamos entender aqui que a situação que limite você de avançar, de prosperar, de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, seja em qualquer área que for, ministerial, financeira, conjugal, profissional, essa situação é tua inimiga. Não faça dessa situação, desse problema, a sua amiga. Não faça dessa situação uma pessoa que você deveria ter ao seu lado. Mas digamos que o que envolve também essa situação na sua vida são pessoas. Pessoas que têm se levantado contra você, pessoas que têm te confrontado, pessoas que têm trabalhado para que você seja sempre prejudicado. Então entenda isso. Os amigos trazem conforto, é o nosso 7º ponto aqui de sabedoria. Os inimigos, os amigos trazem conforto. Ah, você é o cara, como você é legal, você é nota 10, você é isso, você é aquilo. Essas declarações, elas são boas, não tem nenhum problema alguém falar isso para mim, para você, mas o problema é que quando tudo isso me deixa muito confortável, eu sou o cara, eu sou gente boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não nos tira do lugar que nós precisamos. Agora, quando a crise bate a porta, quando pessoas se levantam contra nós, quando pessoas se levantam nos falando mal, gerando toda uma situação, essas pessoas, você precisa entender dessa forma, que essas pessoas e esta situação que está acontecendo, você precisa tirar proveito de tudo isso. Eles estão impulsionando você a mudar completamente, a viver uma vida transformadora. E depois que isso acontecer, não esqueça de agradecê-los. O 8º ponto de sabedoria aqui é: quando você solta o que está em sua mão, Deus faz o mesmo em sua direção. Quando você solta o que está nas suas mãos, quando você entrega para Deus em oração, quando você se levanta do lugar de comodismo, quando você se levanta do lugar do conforto, daquele lugar que para você é calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso em meu viver. Existe um louvor que fala sobre isso. E aí, quando você solta tudo isso e diz: acabou, vou me levantar, vou enfrentar essa situação, não vou ficar mais acomodado, vou enfrentar essa luta, vou enfrentar essa crise, vou aproveitar esse momento que estão me julgando, que estão se levantando contra a minha vida, me perseguindo, para transformar tudo isso, vou pegar esse cenário que está tudo acabado, danificado, vou revitalizar tudo isso. Então, automaticamente, você está fazendo aquilo que esse ponto de sabedoria nos ensina. Quando você solta o que está em sua mão, Deus faz o mesmo em sua direção. Deus está esperando uma atitude sua, tão somente sua. Deus não está esperando uma atitude do seu vizinho para que então ele te abençoe. Ele não está esperando uma atitude do seu colega, do seu amigo, de um parente seu, de um familiar seu, para que então ele te abençoe. Não, ele está esperando de você. Então, se faz necessário você
a partir de agora, a partir desse exato momento, tomar uma decisão e liberar, deixar quem tem que ir embora, abrir mão desse sofrimento aí, desse problema, dessa situação e começar a enxergar uma solução. O 9º ponto de sabedoria diz o seguinte: as fases da sua vida mudarão quando você aprender a confiar, a esperar e a usar a sua fé em Deus. Vou repetir isso para você. As fases da sua vida mudarão quando você aprender a confiar, a esperar e a usar a sua fé em Deus. Tem pessoas que acreditam, mas não confiam. Tem pessoas que até esperam, mas não oram, não buscam, não pedem direção de Deus, sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que está recebendo, ouvindo da parte de Deus ou que um dia recebeu. Então, quando você toma essa atitude, quando você entende que a fase que você está vivendo pode mudar completamente, porque você aprendeu a confiar em Deus, a esperar no Senhor e a usar a sua fé, colocar a sua fé em prática, ir ao rumo daquilo que Deus tem para você. Então, a sabedoria que já está em você, gerada pelo Espírito de Deus, através da sua palavra, porque ela traz coisas extraordinárias, traz coisas que você precisa, são situações, e tome muito cuidado quando Deus estiver fazendo, realizando, porque aparentemente pode ser coisas pequenas, insignificantes, mas você estará em um tempo de construção, e não abra mão disso, de ser construído ou reconstruído em Deus, para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O 10º ponto de sabedoria é quando você pede a Deus um milagre. Muitas vezes, Ele lhe dará uma instrução. Nem sempre o milagre vai acontecer como Jesus realizava. Nem sempre o milagre na minha vida, na sua vida, vai acontecer de uma forma que Jesus realizava. De alguém chegar e dizer, olha, seja curado, volte a enxergar, volte a falar, volte a isso. Mas o milagre de Deus pode estar numa instrução, pode estar numa orientação, pode estar num conselho cheio de sabedoria que você buscou em um sábio. Você não deve buscar um conselho em um leigo, você não deve buscar um conselho em alguém que está iniciando numa caminhada cristã ou que não tem vivência com a palavra de Deus, que não tem também as suas experiências humanas pautada na palavra de Deus. Você não pode buscar instruções na vida de alguém que não tem de fato algo concreto para te falar ou para te instruir. Você deve buscar as instruções de Deus, porque às vezes o seu milagre está em uma única orientação, em uma única fala, uma única direção. E eu costumo dizer que pessoas são portas. E aí você precisa tomar cuidado com isso. Por que você precisa tomar cuidado? Porque as portas se abrem, mas você não sabe para onde elas vão te levar. Então eu preciso saber que porta é essa que se abriu, quem é esse, quem é essa que Deus colocou na minha vida. Então elas são portas, são oportunidades, são pessoas que nos levarão a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O 11º ponto de sabedoria é: você nunca superará a guerra. Simplesmente aprenda a lutar. Talvez você não entenda esse ponto, mas é muito fácil explicá-lo. Você nunca superará a guerra. É que o 11º ponto está falando. Você nunca superará a guerra. Sempre haverá guerra. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Aprenda a lutar. O que muitas vezes nos falta são armas. E nem sempre as palavras são boas armas. Às vezes, a sua melhor arma para lutar uma guerra será o seu silêncio.
Às vezes, a melhor arma que você possa lutar com ela é continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, trabalhando, estudando, se apropriando, orando, jejuando, lendo a palavra e não dando nenhum pouquinho, a mínima daquilo que estão falando ou daquilo que estão tentando fazer. Se posicione em Deus, se coloque no Senhor, entenda aquilo que Deus tem para a sua vida e não pare de realizar aquilo que Deus confiou a você. Essa é a melhor arma, essa é a forma melhor de se lutar. Não tente se justificar, não tente fazer nenhum tipo de reunião para esclarecer o que está acontecendo. Existem pessoas que já têm algo formado dentro de si ao seu respeito, ao meu respeito, e elas não mudarão. O que elas querem é falar, o que não é te ouvir. Elas podem até silenciarem um pouco, calarem um pouco durante a conversa, mas nada muda daquilo que ela pensa ao seu respeito. Então não perca tempo com esse tipo de pessoas. Isso é sabedoria, isso é entendimento. Entenda aquilo que Deus tem para você. E por último, o 12º ponto de sabedoria é: nunca reescreva sua teologia para acomodar uma tragédia. Isso é muito sério. Nunca reescreva sua teologia para acomodar uma tragédia. Isso não é sábio. Isso é muito sério. Existem muitas pessoas aí com um discurso teológico, mas eu não estou falando da Bíblia, da sua própria teologia. Eu não vivo isso por causa disso. E elas registraram isso num cartório só delas. E elas fizeram disso a sua verdade. Eu não vivi isso, não vivo isso por causa disso ou por causa daquilo outro, porque a minha família nunca foi bem sucedido, porque eu nunca tive oportunidades. Será que não? As oportunidades, elas batem na nossa porta todos os dias. O problema é que muitas vezes nós não abrimos a nossa porta para aquela grande oportunidade de Deus. Muitas vezes nós fechamos para ela. Porque às vezes ela vem disfarçada, ela não vem assim: oi, tudo bem? Eu sou de Deus. Oi, eu sou uma oportunidade de Deus. Oi, olha, eu estou aqui porque Deus... Não, né? Então a gente fica criando algumas teologias para acomodar, para dizer: olha, eu estou vivendo essa situação, estou passando por isso, aí eu me acomodo dentro disso. Ó céu, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me respeita, ninguém isso, ninguém aquilo outro, e por aí vai. A sabedoria, ela mora com gente humilde. E quem são esses? Aqueles que reconhecem que de fato precisam de sabedoria, de entendimento e busca em Deus. Busca essa sabedoria em Deus e está pronto para receber e para ser instruído. Quando você recebe a sabedoria de Deus, quem te guia é o Espírito Santo, não é você mesmo. E o texto bíblico que nós lemos, o último texto, diz assim, no versículo 36 de Provérbios 8. Mas aquele que de mim se afasta, é a sabedoria falando, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte, a sua própria ruína, a sua própria destruição. Então é mais fácil você seguir alguém do que você seguir a sabedoria, porque muitas vezes seguir a sabedoria é estar sozinho. Pense nisso. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.